Salve, salve! Bom, seguinte, na aula de hoje vamos continuar falando das funções agora de uma parte mais prática, menos teórica, mais prática, que é que a gente vai começar a atribuir valor a uma função. Olha só, vou pegar uma função aqui e a gente vai começar a dar uma analisada ainda, não tão complexamente, mas já dá para dar um ligue de como que vai acontecer. Tá vendo? Como é que a gente lê isso aqui? Ó? F de x, função de x é igual a 2x menos 4. Aqui a gente não precisa ficar imaginando um problema, tá? Então a gente só vai querer atribuir valores e ver como que ela funciona. Então, função de x, o x são os valores do meu domínio, certo? O f de x são os valores de y, que são o valor da minha imagem. Para cada valor de x, para cada valor de um domínio, tem uma e somente uma imagem. Como é que eu posso agrupar isso aqui? Eu posso agrupar isso aqui como um par ordenado. E lembrando que par ordenado também pode ser as coordenadas do ponto, certo? Mas aí eu já vou falar um pouquinho mais do plano cartesiano com vocês. Vamos primeiramente aplicar valores aqui, ó. Vamos chutar um valor. Para x igual a 3. Para x igual a 3, e aí a gente vai substituir exatamente os valores. Lembrando que a minha função, ó, é f de x igual a 2x menos 4. Então, vou até colocar aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 4. Aí, como é que a gente substitui? A gente pode falar que é o f de 3, porque o x é igual a 3, certo? E eu substituo o valor onde tem x na minha função. Então, ó, é 3 aqui, vai ficar 3 no lugar do x. Vai ficar 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3, 6, menos 4, 2. Então, quer dizer que o f de 3 vale 2. Quer dizer que quando o x for igual a 3, o meu y vai ser igual a 2. E a gente pode chutar vários números. Pode ser negativo, positivo e tudo mais. Olha só, f de menos 5. Eu vou substituir o menos 5 no lugar de x. Vai ficar 2 vezes menos 5, menos 4. 2 vezes menos 5, menos 10, menos 4, menos 14. Então, o f de menos 5 é igual a menos 14. Posso fazer também o f de 0. O f de 0 quando x for igual a 0, 0 aqui vai ficar menos 4, certo? Aí, pegando esse link aqui, eu vou falar para vocês quando a função for igual a 0. Quando essa função for igual a 0, tá? Eu posso chamar essa relação de zero da função ou raiz da minha função, certo? Então, toda vez que eu zerar a minha função, eu tenho a raiz dela. Mas isso aqui também vai ficar um pouco mais para frente, quando a gente entrar na função polinomial diretamente. Então, olha só, vamos voltar na função, ó, f de x igual a 2x menos 4. Aí vamos zerar isso aqui, ó, 2x menos 4 é igual a 0. Daí, vamos achar o valor de x para quando a função for 0? Vamos. Põe menos 4 para cá, vai ficar mais 4. Passo 2 dividindo. Ó, até deu uma erradinha aqui, ó. X igual a 2. Certo? Passo 2 dividindo. X igual a 2. É, um pouquinho de erro dá mesmo. Então, x igual a 2 quer dizer que é a raiz da minha função. Maravilha. Então, aí, a gente estava falando muito de coordenadas de ponto, par ordenado e tudo mais. Vamos fazer agora a representação da função num plano cartesiano. Bom, como assim? Tem duas maneiras, tá? Eu tenho como atribuir valor à função, como a gente está fazendo, ou chutar valor para determinar os pares ordenados. Quando a gente estiver lá na função mesmo polinomial de primeiro grau de fato, aí a gente faz mais um pouquinho desses valores aqui. Então, é só pegar uma função qualquer, ó, f de x igual a 3x. Vamos atribuir valor para x igual a 0. X igual a 0, f de 0, y igual a 0. Então, eu tenho plano cartesiano. Plano cartesiano não, tem um par ordenado. Lembrando que sempre o x vai na frente e o y vai depois. Para x igual a 0, meu y está dando 0. Então, eu posso colocar a minha resposta nesse estilo. Ó, x igual a 1. Quando x for igual a 1, 3 vezes 1, 3. Meu y vai ser igual a 3. Então, o par ordenado aqui, 1 e 3. X igual a 2. 3 vezes 2, 6. Meu y vai ser igual a 6. Certo? Meu f de 2 vai ser igual a 6. 2 e 6. Tá vendo esses pares ordenados aqui? A gente pode colocar isso aqui num plano cartesiano. Pegar esses pontos, lembrando que o par ordenado são coordenadas do ponto, e colocar, ó o ponto 0 e 0 aqui. Ó o ponto 1 e 3 aqui. E olha o ponto 2 e 6 aqui. Se eu ligar esses pontos, eu tenho um gráfico desta função. A gente não vai dar tanta ênfase agora, foi o que eu disse. Deixa um pouco mais para frente. Guarda esse conhecimento agora, que mais para frente vai ser bem útil. Vamos dar um outro exemplo. f de x
igual a x quadrado. Vamos chutar alguns valores, ó. Para x igual a 0, 0 ao quadrado, 0. Para x igual a 1, 1 ao quadrado, 1. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Para x igual a 3, 3 ao quadrado, 9. Tá vendo esses valores? Esses valores a gente pode chegar e colocar esses pontos no plano cartesiano. Para x igual a 0, lembrando que eixo y, eixo x. Depois a gente recapitula isso aqui, porque vocês já viram no passado, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, tudo mais, a origem. Mas esse não é o foco. O foco é mais a função mesmo. Então, olha só. Ponto 0 e 0 está aqui. Ponto 1 e 1 está aqui, ó. 1 para x, 1 para y. Ponto 2 e 4, 2 para x, 4 para y. Ponto 3 e 9, 3 para x, 9 para y. Eu ligando esses pontos, olha só, eu faço uma curva, certo? Esse também é o gráfico dessa função x ao quadrado. E aí, vamos dar mais um exemplo aqui que é interessante de aparecer, ó. Tá vendo? f de x igual a 5. Ué, cadê o x? Quando? É que isso aqui vai ficar um pouco mais claro, mais lá pra frente, até no ensino médio também. f de x igual a 5. Cadê o x? Bom, o x não tem aqui, só tem um número. Esse tipo de função, quando só tem número, não tem valor de domínio, é chamado de função constante. Por quê? Ó, se o x for 0, vai continuar sendo 5. Se o x for 2, vai continuar sendo 5. Se o x for 3, vai continuar sendo 5. Vai ser qualquer valor, independente do valor de x, vai ser sempre 5. Então, ó, tá vendo? Ó, x igual a 0. 0 tá aqui. 5. X igual a 1. No caso, pode ser 1. 5. X igual a 2. 5. X igual a 3. 5. Tá vendo que pega todos no mesmo ponto? Isso aqui é chamado de função constante. Mas deixa isso aqui de lado, que lá pra frente a gente vai trabalhar mais sobre isso. E aí, para finalizar essa aula interessante, que é uma aula de introdução ainda, vamos identificar a função pelo gráfico. Como assim? Vou identificar se uma curva, um gráfico, é função ou não. Qual é a dica que eu dou para vocês? Um gráfico representa uma função quando traçamos uma reta paralelamente ao eixo y, cortando em somente um ponto, um valor do eixo x no gráfico. Como assim? O eixo y das abscissas está aqui. Se eu traçar uma reta paralela a esse y e só cortar em um ponto dessa curva, o meu gráfico é uma função. Por quê? Porque vai daquela definição de que o quê? De que para um único valor de x eu só tenho uma e somente uma imagem, certo? Ó, tá vendo? Para tracei uma paralela aqui, só cortou um valor de x. Um valor no gráfico. Então é a função. Dá um exemplo de quando não é, ó, vou traçar uma paralela aqui, ó, tá vendo? Tô cortando 3 valores aqui. Então, para um valor de x, eu tenho 3 valores de y. Então, isso aqui não é função. Aqui eu tenho uma parábola, que depois a gente vai ver o que significa, que é essa curva aqui. Eu passando uma paralela ao y, só corta um ponto. Então é a função. Aqui eu tenho uma circunferência, traçando uma paralela ao eixo y. Tá vendo que corta em 2 pontos? Então não é função. Então é uma dica para quando a gente vê um gráfico, a gente conseguir entender se é uma função ou não. Então é mais teórico. Na próxima aula, aí a gente vai entrar realmente de fato na matéria onde eu quero, que é a função polinomial de primeiro grau. E aí a gente vai ter fórmula, vai ter gráfico, vai ter várias coisas bonitinhas pra gente aprender. E é muito importante essa matéria, principalmente pro ano que vem. Porque se você não focar agora, no ano que vem, você vai sofrer muito, porque você vai esquecer tudo isso, certo? Então com calma a gente vai pegando essas manhas. Então por hoje é só.